amici Emmanuel Macron sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Ma soprattutto perché le cose vanno raccontate come si deve, vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da... Existem 7 países que ainda têm colônias. Pois é, hoje eu vou fazer um top 7 do país que tem menos gente vivendo em colônias até o país que tem mais gente vivendo em colônias. Só para deixar claro, eu estou considerando aqui colônia territórios ultramarinos habitados. Um negócio bem século XVI ali. Estou começando aqui com ela. Em sétimo lugar, com 20 mil habitantes nas colônias, Nova Zelândia. Pois é, a Nova Zelândia é composta por um conjunto de ilhas. Porém, 3 dessas ilhas, a ilha de Cook, Niue e Tokelau, são considerados países livres dependentes. Ou seja, não são independentes, mas também não são neozelandeses. Em sexto lugar, com 100 mil habitantes nos seus territórios autônomos da coroa, vem a Dinamarca, que até hoje mantém a Groenlândia e as Ilhas Faroé como parte do seu império colonial. Em quinto lugar, com 310 mil habitantes nas suas colônias caribenhas, vem os Países Baixos. Mas é que é meio complicado porque nos Países Baixos cada uma das colônias tem um status diferente, umas são países autônomos, outras são partes integrais dos Países Baixos, é meio complicado, mas são 310 mil. Em quarto lugar, com 500 mil habitantes nos seus 6 territórios dependentes habitados, vem a Austrália. Eu vou dizer para vocês que agora acabaram as surpresas, porque no top 3 está que a gente já esperava que estivesse. Ok, esse terceiro lugar é um pouco mais complicado, mas é porque a Inglaterra é uma bagunça. Se você considerar o Reino Unido como sendo a metrópole, então tem 300 mil habitantes nas colônias, que são esse bando de ilhas no mundo inteiro, com a bandeirinha da Inglaterra em cima. Aí ela fica em quarto lugar. Porém, se você considerar que a Inglaterra é a metrópole, aí a Irlanda do Norte acaba caindo na minha definição do que é uma colônia, porque ela não tem ligação por terra com a Inglaterra e todos os outros fatores também aplicam. Independência, conquista, tudo isso. Aí, nesse caso, a Inglaterra fica com 2,1 milhões de habitantes e fica no terceiro lugar. O negócio é que se você ignorar esse rolê todo de não poder ter ligação por terra, aí o país de Gales e a Escócia também se encaixam na minha definição de colônia, o que faz com que a Inglaterra fique com 10 milhões de habitantes em suas colônias e fique em primeiro lugar. Por isso, para simplificar, eu vou colocar que a Irlanda do Norte é uma colônia e o país de Gales e a Escócia não, mas que merecem ser independentes, e se eles quiserem independência, eu tô lá com eles. Ok, passada essa bagunça aí, vamos para o segundo lugar, com 2,9 milhões de habitantes nas colônias, a França. Pois é, a França tem territórios no Caribe, no Índico, no Pacífico, em todo lugar. O negócio é que a França considera todos esses territórios como sendo parte do Estado unitário da França. Ou seja, ela não tem províncias, ela não tem territórios, ela não tem estados. Não, para eles é tudo França. O que é muito engraçado, porque nesse caso, a Guiana Francesa se torna uma parte integral da França e a maior fronteira terrestre do país é com o Brasil. Ou seja, nós somos o maior vizinho da França. E assim, só porque eles chamam de parte da França não quer dizer que não seja uma colônia. A Argélia, por exemplo, era considerada parte da França. E a gente viu o que aconteceu. E agora, em primeiro lugar, com 4,4 milhões de habitantes nas colônias, os Estados Unidos da América. Só para clarificar, eu estou considerando também o Havaí como sendo uma das colônias. Porque o Havaí, além de ser um estado independente, foi conquistado pelos Estados Unidos durante uma guerra colonial sangrenta, fica a meio mundo de distância do país, tem um movimento de dependência gigantesco e, assim, só foi elevado ao status de Estado em 57. Até lá era um território desorganizado. Além disso, mesmo que eu tire o Havaí dessa conta, os Estados Unidos ainda ficaria com 3 bilhões de pessoas nas suas colônias, o que ainda daria para ele o primeiro lugar. Mas o negócio é que a maior colônia dos Estados Unidos não é o Havaí.
e sim Porto Rico, com 2,8 milhões de habitantes. O dobro do Havaí e, 5 vezes mais que a Idaho. Porto Rico, inclusive, que tinha essa bandeira aqui, ó, que foi feita como um paralelo à bandeira cubana, porque os dois países se viam como países irmãos na sua luta por independência. Porém, os Estados Unidos resolveu trocar a bandeira de Porto Rico por essa daqui, que tem um azul mais parecido com o azul da bandeira americana. Dos 12 territórios ultramarinos dos Estados Unidos, 6 são habitados, porém só um deles, Palmyra, que tem 20 habitantes, tem os mesmos direitos dos cidadãos americanos que vivem no país continental. Porto Rico, com seus 2,8 milhões de habitantes, não tem os mesmos direitos que os americanos do país continental. Inclusive, eles não podem nem votar para presidente do próprio país se não tiverem imigrado para os Estados Unidos. Apesar de vários americanos quererem transformar Porto Rico em um 51º estado, os porto-riquenhos querem independência. Eles já mostraram isso diversas vezes nos referendos que eles fazem, mas que nunca são respeitados pelos Estados Unidos. Por isso a gente tem que dar suporte, tem que apoiar a independência de todos esses países que estão ainda sob domínio colonial.